Sejam todos bem-vindos, estamos aí avançando com o estudo do livro 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel, livro do Clifford Goldstein. Uma pergunta, vocês estão me vendo na tela cheia ou só na janelinha lá em cima? Cheia, para mim tá na tela cheia. Para mim também, na tela cheia. Sim. Então tá bom, era essa a intenção, porque os nossos estudos ficam gravados, né? E fica até a dica de quem ainda não se inscreveu para acompanhar as novidades, as atualizações, né? O nosso canal no YouTube chama-se Upomone. Quem sabe aí o que significa a palavra Upomone? De preferência o pessoal mais recente, né? O pessoal mais antigo aí, com certeza vai saber, né? Assim eu espero. Os adolescentes aí, quem tem ideia? Paciência? Perseverança? Isso, exatamente. É uma palavra grega, né? Está lá em Apocalipse 14, 12. Ela é traduzida como perseverança, paciência, mas uma tradução assim mais literal, que eu até prefiro, é resistência constante. Então, essa é uma característica dos santos no tempo do fim. Resistência constante, né? Os santos não desistem, perseveram, apesar de todas as dificuldades, né? Todos os problemas, nós estamos firmes, né? Então, se você se juntou a nós nesse estudo hoje, seja aqui ao vivo, sejam as pessoas que irão assistir no YouTube, é porque você tem essa característica, o Pomone, né? Depois de uma semana aí de trabalho, de estudos, os alunos aí do SEAB fizeram provas, fizeram uma prova hoje de história, né? E depois disso tudo, se você tomou essa decisão, é porque o Espírito Santo lhe concedeu essa virtude, né? Ao Pomone, tá certo? Então, o link, para quem está nos acompanhando aqui ao vivo, está aí no chat. Pedimos aí que você se inscreva, né? Deixe o like lá nos vídeos, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aí. Certo? Então, posto isso... tá. E para quem nos acompanha no YouTube, na descrição do vídeo, nós temos aí o nosso endereço de e-mail. Se você quiser se juntar a nós nos estudos aqui ao vivo, interagir, colocar suas questões, perguntas, é só nos mandar um e-mail que nós iremos, então, lhe incluir aí na nossa linha de transmissão para você receber as informações, os links, enfim, tá certo? Bem, como sempre fazemos, então, vamos elevar a Deus uma prece, né? Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, estamos aqui reunidos, ainda que através da tecnologia, para entendermos mais as suas profecias, a sua mensagem para o tempo do fim. Abençoe ricamente a todos esses ouvintes, participantes, que essa mensagem faça uma diferença em suas vidas e que eles se sintam motivados a compartilhá-la também. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amigos. Ok. Um recado ali no chat. Bem, vocês estão visualizando aí os slides, normalmente, certo? Ok. Bem, nós estamos ainda na primeira sessão do livrinho, né? Sessão Simplificando 1844, e hoje, então, iremos recapitular o capítulo 4
do livrinho 1844, que explica, né, que comenta ali o capítulo 7 de Daniel, certo? Bem, antes de entrarmos nesse capítulo, a gente sempre volta um pouquinho na aula anterior, não é? Então, no estudo anterior, nós vimos sobre uma estátua, né? Estátua que eu tenho aqui, inclusive, ao lado, né? Deixa eu mostrá-la de novo, aqui uma representação, né? Da estátua lá do sonho de Nabucodonosor. Está no capítulo 2 de Daniel. E nós vimos que essa estátua é uma representação ali da história da humanidade, né? A partir do Império Neobabilônico, quando os judeus foram, então, para o cativeiro, né? Ali na época de Nabucodonosor, chegando até a volta de Jesus, que é a pedra lançada sem auxílio de mãos, que vai destruir toda a estátua. E dentre as coisas que nós aprendemos, né, que eu comentei, então, naquele estudo, é que Daniel 2 é a base dos estudos proféticos que vem a seguir, né, dos capítulos proféticos de Daniel e mesmo lá do Apocalipse. E um dos princípios importantes é o da repetição e ampliação, né? Então, a profecia vai caminhando assim, né? Um passo atrás e dois à frente, né? Sempre retoma alguma coisa do capítulo 2 de Daniel, dos capítulos anteriores, e vai avançando, né? Com mais detalhes, mais informações. Então, não é diferente no próximo capítulo profético. Daniel possui capítulos históricos, né? E também capítulos proféticos. Então, depois do capítulo 2, nós chegamos ao capítulo 7. E esse capítulo é um capítulo fundamental, né? Apenas com ele, nós já conseguimos sustentar a doutrina de um juízo pré-advento, né? Um juízo antes da volta de Jesus. Daniel, capítulo 8, que é o próximo capítulo profético, ele é fundamental apenas para sabermos a data, o dia em que começa esse juízo pré-advento, né? No estudo passado, nós comentamos, nós falamos das diferentes fases aí do juízo, né? Assim como o juízo humano possui diferentes fases, o juízo de Deus também, ok? Então, vamos lá, né? Se você está aí com a sua Bíblia, espero que esteja, vamos ao capítulo 7 de Daniel. Nós lemos o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Né? É interessante a referência ao mar, né? Alguém sabe o que simboliza o mar em profecias, né? Qual o significado de mar? Ele aparece em quais contextos aí? Você sabe? Vamos deixar a Bíblia responder, né? O que os leitores de Daniel, os primeiros leitores lá de Daniel, os hebreus, eles tinham em mente quando, num contexto de profecia, aparecia esse símbolo do mar, né? Vamos lá? Isaías 17:12. Alguém pode ler esse verso, por gentileza? Se você está com seu celular aí, a Bíblia aí no aplicativo, enfim, pode ler, não tem problema. Posso ler? Pode. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugir das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Muito bem. Então, o que a gente conclui disso, Victor? O mar está associado ao quê? Ele simboliza o quê? Sei lá, alguma coisa ruim, que fala, ai das pessoas que ficam nos mares, bramam, eu não sei o que significa. Olha, o mar simboliza as nações do mundo, né?
E desde que existem nações no mundo, impérios, reinos, eles estão sempre em agitação, não é? O historiador Edward Gibbon, certa vez ele disse o seguinte, que a história é pouco mais do que o registro dos crimes, loucuras e desventuras da humanidade. Então, quando estamos estudando história, nós estamos estudando ali uma sucessão de guerras, de conflitos, certo? Massacres. Então, o mar está associado a povos, isso mesmo, Maderlei. Temos outros textos, tá, que a gente não vai ler aqui por causa do tempo, como Jeremias 46, verso 7. Essa imagem vai aparecer lá em Apocalipse também, enfim, há vários textos. Então, para vocês já ir entendendo, né, o contexto aí de Daniel 7. Bem, aí no verso 3 é dito o seguinte, Daniel 7, verso 3. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar, né? Note, são 4 reinos sucessivos. Essa imagem aí que vem aí, né, nesse texto. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. O leão alado, né? Aparece aqui, logo aqui à nossa frente, aqui nessa ilustração. É uma referência a qual reino, pessoal? Qual o primeiro reino? Babilônia? Babilônia, o Império Neobabilônico. E a arqueologia comprovou, veja que interessante, a figura do leão alado, né, nas ruínas lá de Babilônia. Então, veja que coincidência. Não quer dizer que, nesses símbolos, tá, proféticos, que necessariamente a gente precisa encontrar um paralelo na arqueologia, não. Mas, nesse caso, existe essa coincidência, né? Então, é interessante isso, certo? O leão é o rei da selva, né? Então, a gente lembra logo que a Babilônia foi o reino mais glorioso, mais esplendoroso, por isso a cabeça de ouro, né? E ele tem 2 asas, né? Então, as asas dão ali mais agilidade ele ainda, né? Agora, note que enquanto Daniel olhava, foram-lhe arrancadas as asas. O que isso simboliza? O que vocês interpretam disso? Sempre tendo em mente o seguinte, o princípio da repetição e da ampliação, certo? Repetição e ampliação. Pessoal, para vocês, os slides ainda estão na capa do livro? Não estão na ilustração dos 4 animais proféticos ainda não? Alguém mais pode me dar um feedback aí? Aqui está na capa do livro. Certo, então deixe-me voltar aqui, porque algum probleminha, não sei o que acontece no Zoom, que às vezes acontece essas coisas, né? Deixa eu fechar aqui e voltar. Mas enquanto isso, alguém poderia responder, né? O que simbolizaria, então, a questão das asas serem arrancadas? As asas do leão. Esse daqui é o nosso canal no YouTube, tá? Para quem ainda não conhece. Seriam as asas sendo arrancadas? Bem, agora todos estão vendo a ilustração, certo? Sim. Ok. Veio ali uma resposta, né? Foi tirada a agilidade, né? A velocidade para conquistar outros povos. Também, mas ao que tudo indica aqui,
Ao percebermos essa decadência do leão, que começa com as asas serem arrancadas e avança para que ele seja colocado, o leão no caso, né, em 2 pés como homem, ele foi dado a mente de homem, ou seja, há uma decadência ali do leão, né? Ele perde força, né, no sentido geral. Então, nós entendemos que são os sucessores de Nabucodonosor, né, que foram reis menos poderosos do que ele, né? Então, o império vai entrando em decadência logo após a morte de Nabucodonosor II, né, o conquistador ali de Jerusalém, certo? Bem, aí o verso 5, continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois de Babilônia, nós temos qual império mesmo? Que na estátua de Daniel 2, né, é o peito e os braços de prata. Medo-Persa. Império Medo-Persa. Por que que o urso se levanta de um lado? Porque primeiro se destacaram mais os medos, né, mas depois os persas sobrepujaram os medos, né, e portanto, passaram a dominar o império. Tanto é que depois de algum tempo, o império fica conhecido apenas como Império Persa, né? Império Persa Aquemênida, né? Que era a dinastia que dominava esse império. E as 3 costelas na boca se referem às 3 grandes conquistas desse império. Babilônia, né? Período ali de Ciro, Egito, né? E a Lídia, Egito que foi conquistado no reinado de Cambises. Bem, então, esse império se expandiu, né, se tornou extremamente poderoso, né, em algum momento chegou até a ameaçar a Grécia, né, vocês devem se lembrar aí das guerras médicas, né, enfim. E a seguir vem qual animal? Verso 6. Eis um outro, né, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então, uma referência aqui à Grécia helenística. Depois da morte de Alexandre o Grande, né, o império acaba sendo dividido entre 4 generais. Ptolomeu, que fica com o Egito, Lisímaco, né, que fica ali com a Ásia Menor, Cassandro fica com a Grécia e Seleuco fica com a Síria, com o Oriente. Com exceção do reino de Lisímaco, né, que durou pouco tempo, os demais ali fundaram dinastias, né, duraram bastante tempo. E apesar de serem entidades políticas separadas, como as cabeças aqui são separadas, mas todos estavam unidos pela cultura helenística, né? A cultura fundada por Alexandre o Grande, certo? Então, aí nós temos essa imagem aí do leopardo. O leopardo é o animal mais ágil da natureza. Bem, agora eu fiquei na dúvida. Bem, eu creio que não seja o mais ágil, né? Deve existir lá um outro lá, agora me bateu uma dúvida, mas é um dos mais ágeis, né? Sem dúvida, dos animais terrestres, né? Um dos mais ágeis, e as asas servem para dar ainda mais agilidade. Então, as conquistas de Alexandre o Grande foram extremamente rápidas, né? Bem, seguindo, nós temos o 4º animal. Então, perceba esse 4º animal, né? É um animal terrível, espantoso, verso 7. E sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, né? Então, nós temos ali esse animal terrível e espantoso, né? Um animal que o profeta nem encontra na zoologia algum ser, algum animal ali para compará-lo, né? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como o de homem, e uma boca que falava com insolência. Bem, a gente vai entender parte a parte, né? O que significa tudo isso daí. Mas vamos lá. Esse animal terrível e espantoso,
corresponde aqui às pernas de ferro. E as pernas de ferro são uma referência a qual império mesmo? Romano. O Império Romano, certo? Pois bem, e vejam que coisa, né? Esse animal tem 10 chifres, assim como os pés da estátua possuem 10 dedos, né? 10 divisões ali. Então, veja que o animal terrível e espantoso e os seus chifres vão compactar tanto a imagem das pernas de ferro, de Daniel capítulo 2, quanto os pés de barro e ferro, certo? E nós veremos outros elementos. E nós sabemos que os pés de barro e ferro, né, os dedos ali, os 10 chifres, simbolizam as nações germânicas, né, que invadiram e destruíram o Império Romano do Ocidente, certo? Agora, nós temos um elemento novo, né, que é uma referência ali a um chifre pequeno que vai aparecer ali no meio dos chifres anteriores, né? O chifre pequeno faz parte do quarto animal, que veio depois da Grécia e permanece até o fim dos tempos, embora de forma diferente. Então, esse é um dado importante, certo? Porque muitas pessoas já fizeram confusões aí acerca do que significa esse chifre pequeno. Então, entenda para você não se confundir. Existe uma sucessão de reinos, de impérios, né? Passa a Grécia helenística, vem o domínio romano e depois, né, despontam os 10 chifres, que são as 10 nações germânicas, né? E depois, quando 3 dessas nações caem, é que vai despontar um chifre pequeno, que vai crescer, vai se engrandecer e se estende até o tempo do fim, certo? Então, a profecia está apontando as características. Qualquer candidato, vamos dizer assim, a chifre pequeno, tem que se enquadrar nessas características aí, tá certo? Alguém aí já ouviu falar, né, que esse chifre pequeno talvez seria um rei Seleucida, né, chamado Antíoco Epifânio? Alguém já ouviu falar nisso? Não? Pois é, olha só. O reino Seleucida, ou seja, a dinastia ali fundada por Seleuco, né? Um dos 4 reinos que surgiram após Alexandre o Grande. Então, houve ali um rei chamado Antíoco IV Epifânio, que atacou, né, os judeus. Isso vai provocar uma revolta, a revolta dos macabeus, ali no chamado período intertestamentário. Se você tiver acesso à Bíblia da Igreja Católica, né, temos aí várias traduções, uma das melhores é a Bíblia de Jerusalém. Você vai encontrar lá os livros de 1º e 2º Macabeus, tá? São fontes históricas, são documentos históricos. E ali você vai entender melhor o que foi a revolta dos macabeus, provocada porque esse rei Antíoco IV Epifânio resolveu perseguir os judeus, profanar o templo e daí por diante. Bem, agora, o Antíoco Epifânio não pode ser jamais esse chifre pequeno, porque o Antíoco Epifânio estava aqui na época do leopardo, tá entendendo? Ele estava na época aqui dos quadris de bronze, sendo que o chifre pequeno só vem depois dos 10 reinos ali germânicos, só vem depois de Roma, compreende? Outra coisa, o Antíoco Epifânio foi um rei, foi ali um governante. E quando nós vamos a Daniel 2 e aqui a Daniel 7, os símbolos que aparecem, né, sejam os símbolos ali da estátua ou os animais proféticos, são sempre entidades coletivas de poder e nunca um indivíduo. Compreende? Então, a própria profecia vai nos limitar na nossa interpretação. A gente não pode interpretar o nosso bel prazer. Então, a cabeça de ouro e o leão alado, que são o mesmo símbolo, Babilônia, é sempre o Império Babilônico, que nunca um rei, um indivíduo.
O peito de prata, o peito e os braços de prata, ou o urso aqui com 3 costelas na boca, refere-se ao Império Medo-Persa, e não um rei do Império Medo-Persa. E daí para frente, certo? São sempre entidades coletivas de poder. Outra coisa, o Antíoco Epifânio era pequeno e continuou pequeno ao longo da vida dele. Para vocês terem uma ideia, uma vez ele estava lá em guerra no Egito, e Roma já estava despontando já como um poder, né, naquele momento, e os romanos, então, deram um ultimato ali para ele, o embaixador, né, falou que ele tinha que se retirar do Egito, enfim. E aí ele falou o seguinte, olha, permita que eu converse, que eu me reúna com os meus conselheiros. Aí sabe o que o embaixador lá romano fez? Pegou um pau, né, pegou ali uma vara ali, fez um círculo em volta do Antíoco Epifânio e falou o seguinte, olha, você tem que dar a sua resposta antes de sair desse círculo aqui, né? E o Antíoco Epifânio abaixou a cabeça e se resignou, né? Por quê? Porque ele era um rei pequeno, né? Ele não tinha força para enfrentar Roma e ele era até ridicularizado no próprio reino dele, Seleucida, né? Ao contrário do pai dele, que ficou conhecido como Antíoco o Grande, né? Então, assim, definitivamente, Antíoco Epifânio está descartado, né, como o chifre pequeno. Lembrando, o chifre pequeno inicialmente, mas depois ele cresce, se engrandece bastante, né? Não pode ser, então, Antíoco Epifânio e nem nenhum rei, nenhum governante individualmente. Tem que ser um poder, tem que ser uma entidade coletiva de poder, né? Como foi o Império Romano, o Império Grego, daí por diante. Bem, vamos seguindo, né? Em Daniel 7, verso 8, né? Reforçando esse texto, né? Eu considerei os chifres e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes, e eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca falando grandes coisas, né? Então vejam que imagem terrível, né? É um chifre que tem uma boca, tem olhos como de um homem. Algumas traduções vão dizer que é uma boca que fala arrogâncias, né? Ou fala com insolência. Que poder é esse, né? Afinal de contas, quando a gente analisa aí o capítulo 7, vários textos aí, vários versos vão se dedicar a falar apenas da atuação desse chifre pequeno, né? Não é pouca coisa, né? Bem, a conclusão que nós chegamos, né, é qual? Qual o poder que se levanta após o Império Romano e após o estabelecimento dos reinos germânicos, né, e após a queda de 3 desses reinos germânicos, né? Só existe um poder, e um poder que, repetindo, olha só, devora toda a terra, faz a terra em pedaços, pisa a terra aos pés, faz guerra aos santos, profere palavras contra o Altíssimo, cuida em mudar os tempos e a lei, né? A gente já vai falar disso daqui a pouco. Se engrandece até o príncipe do exército, joga a verdade por terra, causa estupendas destruições, prospera em fazer o que lhe aprouver, né? Acaba destruindo os poderosos e o povo santo, faz prosperar o engano, destrói a muitos que vivem despreocupadamente. Todas essas aí são ações desse chifre que inicialmente é pequeno, mas que ele cresce e se engrandece, né? Essas características todas, considerando a história, né? A sucessão ali dos reinos, dos impérios, todas essas características da atuação desse chifre, só temos aí um poder que vai se encaixar nele. Qual é? Que poder é esse? É o papado, né, meus amigos? O papado, certo? O bispo de Roma, né? O Pontifex Maximus, né? O título que ele ostenta até hoje era anteriormente um título pagão lá do imperador romano, certo? Então, a partir ali de 538, né?
esse poder está livre, né, para atuar, né? Note, o poder sai de Roma pagã e o papado, obviamente, saiu de Roma pagã, certo? Essa aqui é uma capa da revista Time de 2015, né? O novo Império Romano, né? Nós temos ali Roma pagã, né? Roma dividida, Roma papal, né? E depois lá o Apocalipse vai falar da ferida mortal e depois da cura dessa ferida. Isso aí é um assunto para um outro estudo, né? Então, com a queda de Roma, nós temos aí as invasões germânicas, né? Que vão provocar o colapso aí do Império Romano do Ocidente. Temos ali um chifre pequeno que acaba abatendo 3 desses reinos, né? Os visigodos em 508, os vândalos e os ostrogodos. Esses 3 reinos aqui eram cristãos, mas cristãos arianos. Eles seguiam uma versão do cristianismo que era considerada herética para o papado, né? Por rejeitar a trindade. Então eram 3 poderes, de algum modo, hostis ao papado, né? E eles são derrotados ali sucessivamente entre 508 e 538. Então o papado se vê livre, né, com apoio do Império Romano do Oriente, né, porque o Império Romano do Oriente continua existindo. Então ele vai só se reforçar, ele vai só adquirir cada vez mais poder, né? Ele é diferente dos outros chifres e sem dúvida o papado era diferente de todas as tribos bárbaras, né? Bem, o chifre pequeno era mais robusto que os outros chifres, né? E, de fato, o papado era mais forte, né? Alguém sabe o que essa pintura aqui, né? Que, obviamente, não é um retrato fiel do acontecimento, né? Mas alguém tem ideia do que essa pintura aqui faz referência? Do que nós estamos falando aqui, esse episódio? Ó, o título da pintura, né? Henrique IV em Canossa. Olha, vocês estão muito tímidos, né? Isso aí foi o ponto alto da chamada querela das investiduras. Depois você pode pesquisar sobre esse episódio ali, né, em plena a Idade Média. Foi um episódio em que o imperador do Sacro Império Romano Germânico foi humilhado. Ele foi primeiro excomungado, né, pelo Papa com quem ele estava em atritos, né? Aí, pressionado pelos príncipes germânicos, ele foi pedir o perdão do Papa, né? E o Papa estava numa residência papal lá em Canossa, né, no norte da Itália, e segundo relatos ele teria forçado então o imperador a se penitenciar, né, se humilhar, né, por ter então ofendido o Papa, enfim, enfrentado o Papa. E ele teria estado durante 3 dias em pleno inverno ali do norte da Itália, ao relento, né, aguardando o Papa aceitar que ele entrasse no palácio, então, para pedir perdão ao Papa, né? Então, o poder papal, sem sombra de dúvidas, foi totalmente diferente dos demais chifres, dos demais poderes ali, que são os reinos germânicos ali da Idade Média, né? Ele profere palavras contra o Altíssimo, né? São as alegações papais, né? Como, por exemplo, que fora da igreja não há salvação, né? Isso está na bula Unam Sanctam, né? De 1302, né? Do Papa Bonifácio VIII, né? Ele foi Papa ali entre 1294 e 1303, né? Então, um momento de reforço ali do poderio papal, né? Das alegações papais. Mas teríamos muitas outras alegações papais, né? Só o fato de se arrogar ali, ter o poder de perdoar pecados, né? Conceder indulgências, né? Ele promoveu guerra contra os santos, né? As perseguições promovidas pelo papado contra o povo de Deus, né? E no livro de Daniel e também depois lá no Apocalipse é referido o período em que ele perseguiu, né? Tempo, tempos e metade de um tempo, né? Entendendo tempo como um período de um ano. E não sei se vocês
se lembram, né, nós estávamos fazendo ali, no estudo anterior, algumas referências assim a questões que nós iríamos ver mais adiante, né? Então, por exemplo, lá no capítulo 4, é um capítulo histórico do livro de Daniel, mas é dito ali que se passariam 7 tempos. Tem um microfone aberto. Ok. Bem, então o capítulo 4, depois você pode ler lá, é dito que se passariam 7 tempos, né, enquanto Nabucodonosor estaria vivendo como um animal no campo. Enfim, esse dado é importante, porque tempo se refere a um ano, certo? Lá em Daniel 4 é um capítulo histórico, então foram 7 anos literais, mas quando nós pensamos aqui na atuação desse chifre pequeno, todo o contexto, né, a gente entende que são anos proféticos. Então, na profecia, cada dia se refere a um ano. Então, tempo, tempos e metade de um tempo, nós chegamos ali a 1.260 dias ou 1.260 anos, né? No calendário lá judaico, o ano tinha 360 dias. Então, nós temos passagens aí pela Bíblia, livro de Ezequiel, Números, né? Que ajudam a sustentar esse princípio do dia-ano. Mas depois a gente vai retomar isso, né? Mais adiante também. Mas, enfim, esse é o período de supremacia papal, vai do ano 538 até 1798, quando um general de Napoleão, Berthier, acaba, então, aprisionando o Papa, né? Então, esse foi o período de supremacia papal. E olha só, o texto, quando ele diz lá que o chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei, nós já havíamos lá comentado no estudo passado, né, o que são os tempos aí, né? Lembrando aí a vocês, ó, Daniel capítulo 2, verso 21, é ele, ou seja, Deus, né? Daniel capítulo 2, verso 21, está falando de Deus. É ele quem muda o tempo e as estações. Então, quando o papado buscou mudar os tempos, né? Veja lá o contexto lá de Daniel 2:21. É ele, ou seja, é Deus quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Então, está falando da onisciência de Deus, como Deus conduz a história. Mas o papado, por diversas vezes, procurou interferir nos poderes políticos. Então, é esse o significado de tempos que nós temos aí. E também procuraria mudar a lei, dat, tá? No hebraico, nós temos dat e temos Torá. Torá é uma referência ali mais ampla, né? Aos 5 primeiros livros escritos por Moisés, temos leis cerimoniais, leis civis. Agora, o texto de Daniel 7:25 fala da lei de Deus, os 10 mandamentos. Tá? Dat é uma referência ao decálogo, aos 10 mandamentos lá de Êxodo 20. Então, a atuação do papado ao longo da história foi toda essa daqui, toda essa lista extensa aqui, né? Adoração a imagens e relíquias, né? Ali quebrando o segundo mandamento, que acaba sendo eliminado do catecismo, e para manter a numeração de 10, né? Para manter 10 mandamentos ali no catecismo, ele dividiu o 10º, né? Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar coisa alguma do próximo. Temos a santificação do domingo, quebrando o 4º mandamento da lei, a infalibilidade da igreja, crença na imortalidade natural do ser humano, invocação dos santos e adoração da Virgem Maria, enfim, né, uma lista aí imensa, né, do que foi ali promovido pelo papado ali ao longo da Idade Média, principalmente. Então, olha só, até agora vimos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal em ordem cronológica. Esta é a sequência exata de Daniel 7. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Certo? Então, no capítulo 2 de Daniel, na estátua ali, nós não tínhamos detalhes da atuação de Roma papal, mas nós temos agora, em Daniel 7, detalhes sobre a atuação do papado, né? Então, o princípio da repetição e ampliação, certo? O que vem após Roma papal na profecia? O que vem após? Né?
Quem tem ideia aí? Quem já estudou Daniel 7 saberia dizer o que, que vem logo depois ali de Roma papal? O que vem depois? Você pode até colar, né? Você está com a Bíblia em mãos. Mas o que vem é isso daqui, ó. E eu observei até que os tronos foram postos e o ancião de dia sentou-se, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente e suas rodas como fogo abrasador. Verso 10. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele. E 10.000 vezes, 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. Vocês entenderam? Na sequência, o que vem, logo após ali a atuação de Roma papal, né? A atuação do papado no seu período de supremacia, que vai até 1798. Logo a seguir vem o quê? O que é essa cena que nós estamos vendo aqui? Alguém? É uma cena do juízo, né, meus amigos? É uma cena do juízo. E, naturalmente, é o juízo pré-advento, certo? Porque não ocorreu ainda a volta de Jesus, mas, logo após o período de supremacia papal, começa um julgamento no céu. O que acontece na Terra está em sintonia com os acontecimentos celestiais, né? Nós estamos inseridos num grande contexto cósmico, né? Num grande conflito envolvendo aí todo o universo, né? A Bíblia diz que nós fomos feitos espetáculo aí aos mundos aí não caídos, enfim, né? Um espetáculo ao universo. Então, olha a sequência. Nós temos o chifre pequeno atuando, né? Um julgamento no céu. E logo a seguir, logo depois desse julgamento, Deus estabelece o seu reino. Que lá em Daniel 2, que é a nossa base sempre, Deus estabelecendo o seu reino é a pedra sendo lançada sem auxílio de mãos e destruindo a estátua, né? E enchendo a terra. Certo? Então, em Daniel 2, a visão é compactada. Em Daniel 7, nós temos os detalhes. Certo? Então, analisemos aí a sequência encontrada no capítulo 7, comparando-a com o capítulo 2, recapitulando. Daniel 2, a Babilônia. Daniel 7, Babilônia. Né? Cabeça de ouro, leão alado. Daniel 2, Média Pérsia, né? O peito e os braços de prata. Daniel 7, Média Pérsia, né? O urso se levantando de um lado com 3 costelas na boca. Daniel 2, Grécia, né? Os quadris de bronze, enfim. Daniel 7, Grécia também, ali o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Daniel 2, nós temos Roma pagã, né? Ali nas pernas de ferro, né? Daniel 7, Roma pagão, animal terrível e espantoso. Daniel 2, nós temos Roma, ali, a Europa, né? Roma papal, né? Que está ali incutida ali de qualquer modo. Nós temos em Daniel 7, né? A atuação do chifre pequeno, Roma papal. A seguir, nós temos o juízo no céu, que não aparece em Daniel 2, né? Porque ali a visão está resumida. É uma visão ali que até uma criança vai entender, né? Essa estátua ali, né? Mas em Daniel 7 nós já temos essa informação do juízo no céu. E, por fim, o reino de Deus, a pedra lançada sem auxílio de mãos, que vai aparecer em Daniel 7 também, né? Já no final do capítulo, né? O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno,
e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Certo? Então, aí nós chegamos ao fim, né? Daniel 7 nos permite concluir que o juízo investigativo ocorre após 1798, após esse período de supremacia papal, mas antes da segunda vinda de Cristo. Certo? Os livros são abertos, ocorre a cena do julgamento, né? Enfim, e depois é estabelecido o reino eterno de Deus. Certo? Muito bem. O que aprendemos até aqui, para finalizarmos? O julgamento do povo de Deus ocorre depois de 31, depois de Cristo, quando Jesus foi crucificado e ressurgiu aos céus. Se porventura alguém está aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, você precisa assistir ao vídeo anterior, tá? Por gentileza. Precisa acompanhar toda a série para você entender os argumentos ali que nós apresentamos. Segundo, o julgamento do povo de Deus ocorre depois de 1798, né? Quando começa o tempo do fim. E terceiro, o julgamento do povo de Deus ocorre antes da segunda vinda. Antes da segunda vinda. A data de 1798, que acabamos de estudar, elimina todos os anos e séculos anteriores, porém, ainda é preciso conectá-la ao ano de 1844, que é o título do livrinho, né? Os capítulos 8 e 9 de Daniel cumprirão esse objetivo, certo? Então, é o que nós iremos ver aí na sequência. Muito bem. Alguém gostaria aí de participar, de colocar sua questão, alguma dúvida? Seja bem-vinda, Tânia. Seja muito bem-vinda. Próxima sexta-feira estaremos aqui de novo, com a graça de Deus. Alguma questão, pessoal? Ficou tudo claro? Muito bem. Para quem gosta de imagens, né? Desenhos, enfim, Daniel é um prato cheio, né? Eu sei que a Sara gosta. Você desenha ainda, Sara? Desenha? Que legal. Muito bem. É isso então, meus irmãos. Vamos terminando por aqui, né? Gostaria de saber, então, se temos um voluntário aí para fazer a oração final, Vanderlei. Não, eu ia perguntar outra coisa aqui. Pode perguntar, claro. Não, a questão do... Até grifei algumas coisinhas aqui do... Eu sei que alguém ia falar sobre o chifre pequeno, né? Você citou ali os povos germânicos, né? Que foi responsável pela queda do Império Romano, não é isso? Sim. Assim, eu sempre... Então, esses bárbaros que foram... Até grifei no livro aqui. Então, veio desse povo germânico, né? Os romanos os chamavam de bárbaros, né? Povos como... No livro está como os tribos bárbaros. Tribos bárbaras, né? Na página 26. É a mesma coisa, né? É porque os romanos os chamavam de bárbaros, né? E, às vezes, assim, para amenizar, né? Tirar um pouco essa carga negativa, né? Nós chamamos de germânicos, porque eles, de fato, eram germânicos, e para os romanos eles eram bárbaros, né? Mas Roma, muitas vezes, atuou de forma bárbara em relação a eles também, né? Em relação a vários outros povos, né? O que Júlio César, por exemplo, fez nas guerras gálicas lá na região das Gálias, né? Atual França, né? Em relação aos gauleses, aquilo foi uma barbárie, né? Então,
o domínio romano era férreo, né, mesmo, né, a profecia é bem feliz nesse sentido, a descrição é perfeita, né? Então, o bárbaro depende muito aí do ponto de vista, né? Os romanos eram bárbaros em relação aos outros povos, né? E eles chamavam os outros povos de bárbaros, né? Enfim, né? Então, esses povos aí que destruíram o Império Romano do Ocidente, todos esses povos aí, né? Os vândalos, os ostrogodos, anglo-saxões, francos, alamanos, né? Os povos aí Aham. que vieram a formar os países da Europa, né? Medieval. Outra dúvida com relação ao leopardo, você estava falando, é um animal ágil, né? Uhum. E pelo desenho ele tinha várias asas. Então, assim, eu sempre relacionei essas asas a Alexandre o Grande, né? Aham. Tem um monte de asas, tudo bem, tem várias cabeças ali, o que já dava para saber que eram os 4 generais. Mas aquela quantidade de asas não seria referente a tamanha velocidade que eles conquistaram o território ali da Europa. É uma referência, sim, à agilidade, né? Das conquistas, né? Alexandre foi impressionante, né? Em 3 batalhas ele liquidou o Império Medo-Persa, que era o império mais poderoso da época, né? E os diádocos, né, um nome um pouco diferente, né, os generais, os sucessores de Alexandre, vários deles também se destacaram em batalhas, em conquistas, né, não ficaram muito longe assim de Alexandre, não, né? Sobretudo lá o reino Seleucida, né, que teve um certo destaque militar também, né? Então eles herdaram um pouco aí dessa força militar, né? Só um detalhe, uma curiosidade, né? O reino dos Ptolomeus, lá no Egito Antigo, né? Ali é fundada uma dinastia que a última representante será Cleópatra, né? A famosa rainha Cleópatra, né? Descendente de Ptolomeu. E lá no Egito foi fundada Alexandria, né? Homenagem ao próprio Alexandre. E lá foram fundados, na época do Ptolomeu, um museu e a famosa biblioteca lá, né, de Alexandria, né? Então, o esplendor cultural dessa civilização helenística era muito grande, né? E isso realmente dava coesão, uma coesão cultural, né, a esses reinos aí, esses diversos reinos, né? Apesar de estarem divididos politicamente, como a própria imagem lá do leopardo com 4 cabeças, né? Nos passa, eles estavam divididos politicamente, mas formavam uma mesma civilização, né? Por assim dizer. Beleza. Muito bem. Então, Vanderlei, faça oração então para nós encerrarmos. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado por esse estudo maravilhoso que tivemos aqui sobre as profecias de Daniel, que são, de fato, muito importantes para a compreensão do que estamos, né, para presenciar, né, até a volta de Jesus. Amém, Senhor. Seja com cada um de nós aqui, para que possamos continuar ao estudo, nos motivando, esteja conosco para darmos seguimento a esse estudo, que não possamos desistir, né, por algum outro motivo. Esteja com cada um de nós aqui nessa noite, para que possamos também amanhã estar na igreja para te louvar, né, te adorar, Senhor. E perdoe nossas falhas, nossos erros, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.